Malta, antes de começar, não se esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Começar pela imigração. A imigração é um daqueles temas que a opinião pública impôs aos partidos. PSD e Partido Socialista, por razões diferentes e em tempos diferentes, nunca quiseram falar sobre a questão da imigração, era como se não houvesse um problema, e foram forçados pela pressão da opinião pública, em que o risco de perderem eleitorado substancialmente passou a ser enorme, ao ponto de o PSD agora fazer isso uma espécie de ponto central da sua ação governativa e, portanto, da campanha. E o Partido Socialista, colocando Pedro Nuno Santos numa posição politicamente muito difícil, no fundo a dar o dito por não dito de 8 anos de governação. É um problema para Pedro Nuno Santos ir a eleições um ano depois de o governo António Costa ter caído, se fosse 3 ou 4 anos depois. Agora, um ano depois, dizer que não, isto é mais ou menos, nós concordamos também com isto, foram cometidos uns erros, mas ele também nunca diz quais são os erros. A questão da imigração em Portugal, como noutros países europeus, pode destruir a esquerda política. Está-se a tornar tão premente, tão monopolizadora dos anseios das pessoas, às vezes por razões verdadeiras, às vezes por razões falsas, pouco importa. As tais percepções de que se fala. Há muitos falsos alarmes e há muitas razões de preocupação que são verdadeiras. Um Estado não pode dizer aos seus cidadãos, pura e simplesmente, que em 4 anos deixou entrar 1 milhão de pessoas provenientes de outros países, para além da imigração a que o país estava habituado, e em cima disso permitir que uma grande parte dessas pessoas esteja numa situação de irregularidade e as instituições do Estado não são capazes de fazer face a isso. É óbvio que isto gera um movimento de revolta da opinião pública generalizado. Eu até ia mais longe. Houve sempre este problema na política portuguesa nos últimos 10 anos, em que a população mais velha, os pensionistas, teriam virado à esquerda em consequência dos cortes das pensões, que a propaganda da esquerda também soube aproveitar de Pedro Passos Coelho. Eu arrisco dizer que aquilo que vai fazer o voto dos pensionistas virar outra vez à direita é a questão da imigração. E eu acho que Pedro Nuno Santos percebeu isso. Por isso é que ele teve que dar uma cambalhota que ninguém compreende, mas nós compreendemos por razões eleitorais, contra a opinião de muitos dos seus mais próximos correligionários, que ainda há um mês ou dois acusavam aquilo que são agora lugares comuns de serem alusões mais ou menos veladas a comportamentos xenófobos ou racistas. Bom, então, aqui um excelente comentário do Miguel Morgado, como é habitual, e dizer o quê? Bom, é verdade, existe, a opinião pública literalmente forçou os partidos a falar sobre imigração. Eu diria que começaram a ver o Chega a ganhar imenso eleitorado porque é tão óbvio, é daquelas questões que é óbvio, tipo, as pessoas começam-se a queixar da imigração descontrolada e tudo mais, e durante montes de tempos a propaganda nas televisões a tentar dizer aos portugueses que eram só percepções, que eram só sensações, que era tudo mentira, que era tudo, não é? E fica demasiado óbvio, se calhar os portugueses inicialmente, que até acreditam em tudo o que a televisão está a dizer, começam a dizer, desculpem lá, mas isto está demasiado óbvio para nós dizermos que vocês têm razão, vocês não têm razão, vocês estão-nos a mentir, não é? Toda a máquina de propaganda não funcionou, não é? Não funcionou porque é demasiado óbvio, não é? É demasiado óbvio, as pessoas começam-se a sentir muito desconfortáveis, começa a existir graves problemas de coesão social, problemas na imigração, problemas relacionados com criminalidade e a imigração, e portanto começa a ser demasiado óbvio para as pessoas dizerem aquilo que a máquina da propaganda está a dizer, porque a propaganda funciona, mas só até certo ponto, não é? Ou seja, quando fica tão claro, tão óbvio que existe um problema, não existe propaganda que funcione, não é? E ele aqui, o Miguel Morgado, toca no ponto que é, eu acredito que o país, ou seja, a questão do virar à direita, devido à questão da imigração. Agora a pergunta é, se essa leitura está certa, que eu acho que está, será que os portugueses olham para o PSD como alguém de direita? De direita eu diria que sim. Eu diria que a maior parte do povo português continua a encarar o PSD como um partido de direita, que não é um partido de direita, mas eu diria que a maior parte do povo português acha que é um partido de direita. Agora, será que olham para o PSD como alguém capaz e com vontade de resolver esta questão da imigração completamente descontrolada? Eu já acho que não. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com, e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui. Imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Eu não acho que as pessoas olhem para o PSD, olhem para o Luís Montenegro e digam, este homem vai resolver a questão da imigração. Eu não acho que não. Eu não acho que exista muitas pessoas que olhem e acreditem nisso, ok? Que olhem para a situação e digam,
não, eles vão resolver a questão da imigração. Eu acho que não. Pode haver outras questões, se calhar, que digam, não, olha, o PSD nesta área vai conseguir resolver, eu acho que é a melhor opção para isto ou para outra. Outras questões, não sei, agora nunca estar aqui a puxar, mas acredito que existe esse discurso. Agora, a imigração, só se tu fores mesmo do PSD e votes sempre PSD, e então é tipo quase uma questão clubística, não é? Caso contrário, as pessoas que mudam o seu voto, votam num, depois votam no outro e tudo mais, que essas pessoas na verdade são as pessoas que interessam, não é? Porque existe as pessoas que votam sempre no mesmo partido, existem em todos os partidos, nos mais, noutros menos, não é? Nós já sabemos que existe sempre pessoas que vão votar no PS, aconteça o que acontecer, tu podes meter lá um espantalho como líder do PS, vão votar a mesma coisa no PSD, a mesma coisa em outros partidos, que vai sempre, mas especialmente o PS e o PSD vão sempre votar naqueles partidos, não é? Que são os dois maiores partidos. Existe muita gente que vota sempre, não interessa quem é que é o líder, não interessa nada, vão sempre votar. Portanto, aqueles votos que interessam, não é? São aqueles que se movem. E a pergunta é, se esta questão da imigração tornou-se um tema diário, não é? E um tema importantíssimo para os portugueses, será que os portugueses olham para o PSD e para o Luís Montenegro como alguém capaz de resolver esse problema? A minha opinião é que a maioria das pessoas, a resposta vai ser não, ok? Claro, posso estar enganado, obviamente, mas eu não acho que as pessoas olham dessa forma. E pronto, e ele toca no ponto, não é, de Pedro Nuno Santos tentar dar uma volta, porque inicialmente o discurso era que todas as pessoas que dissessem alguma coisa em relação à imigração eram logo automaticamente consideradas racistas ou xenófobas, ou enfim, não é? Eram pessoas que tinham esse discurso, era logo, não é? A máquina da propaganda a trabalhar nas televisões, os comentadores, toda a gente basicamente, não é? Claro que eu estou aqui estou a dizer toda a comunicação social e todos os comentadores, obviamente que isto é uma forma de expressão, seria 80% ou 90%, não é? A esmagadora maioria, porque, por exemplo, o Miguel Morgado eu considero uma pessoa que eu gosto muito do comentário dele e considero, posso não concordar com ele em tudo, que eu não concordo com ninguém em tudo, na verdade, né? Obviamente, e existem várias posições dele se calhar que eu não estou de acordo, mas no geral eu acho que é uma pessoa séria e que eu gosto do comentário sempre dele, é do comentário televisivo que eu sinto que gosto muito dos comentários dele, aqui neste caso é na SIC Notícias. E aqueles embates, não é, com o Miguel Prata Roque também são sempre muito interessantes. E é isso, malta. Olha, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal para terem mais vídeos como este. E estão aqui a passar outros vídeos aqui no ecrã, já deve estar a aparecer aqui. E portanto, se gostaram deste vídeo, pode ser que também gostem de um desses. E é isso, fiquem bem e até à próxima.